Doutora Kelly, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, para compartilhar conteúdo e falarmos sobre um assunto que é extremamente importante, né? E que a gente vem notando aí uma grande demanda, um grande aumento, especificamente aqui no escritório também. Tenho certeza que no seu, né, um grande aumento em relação à demanda, né? A atividade pericial nessa modalidade, especialmente. Então, primeiro, se apresente, né? Fale um pouco aí de você, para as pessoas que até que estão nos assistindo que ainda não te conhecem, para que a gente possa dar sequência já ao nosso assunto de hoje. Tá certo? Sim. Fica à Bom, vontade. boa noite a todos. Boa noite, doutor Diego. Né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né? Dividir aí as redes sociais com o doutor, uma pessoa que é referência e que eu falo que me inspirou, né, na minha tomada de Opa! decisão. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Ferreira, eu sou perita contábil, especializada na área bancária, atuo também na área tributária e trabalhista, mas o forte aqui do nosso escritório é a perícia bancária. Então, desde 2019, digamos aí, né, que eu venho atuando nessa área, com parceria aqui dos escritórios da região, escritório de advocacia, e conheci o doutor Diego na comunidade do Ibicapa, na minha primeira nomeação, né? E aí eu falo que ele é uma inspiração porque me ajudou muito, né? Foram algumas mentorias, muitas conversas, muitas ligações, né? E me socorreu, e eu falo assim que eu tenho uma grande gratidão, né? Por ele, por ter me inspirado dessa forma, que eu falo, se eu tô hoje onde eu estou, com certeza tem um dedinho dele aí. Então, muito obrigada aí pelo convite, doutor. Opa, que é isso, é uma honra estar aqui com você aqui, podendo compartilhar um pouco desse conteúdo. A gente está tendo um pouco de participação aqui, tem uma pessoa querendo fazer parte da live, né, que é minha Alfilha, está querendo interagir conosco aqui, fazer parte, mas ao vivo é assim mesmo, né? Vamos dar sequência. Estão conseguindo ouvir direitinho? Tá tudo certo? A doutora consegue ouvir aí perfeitamente? Perfeitamente, doutor. Perfeito. Então, se eu for modéstia em falar aí, mas vem fazendo um trabalho fenomenal, especialmente nessa área, né? Então, para quem acompanha aí a doutora Kelly, sabe a produção que teve. E justamente pensando nisso, né? Pensando nisso que eu te convidei para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, especialmente sobre as oportunidades que temos aí em relação à captação de clientes, não só nisso, mas também as possibilidades em fazer esse tipo de perícia, né? Fazer esse tipo de perícia em cartão RMC. Tá dando para compreender o que eu estou falando direitinho? Uma zoada Tá aí ou sim. tá um Não, pouco... mesmo com o cachorro latindo, a gente consegue entender Pronto, sim. peraí. Doutora, faz o seguinte, faz uma pequena introdução aí sobre a sua trajetória, que eu vou só resolver esse detalhe e já volto, tá certo? Ao vivo, o Combinado. bom é por isso. Né? Não tem problema, vamos lá. E aí já vou deixar então aberto aí para o pessoal que está aqui conosco, interagindo, né? Perguntando se tiver algum questionamento, ou até mesmo alguma citação, alguma sugestão, né, para nós. Eu, como eu vinha falando para vocês, desde 2019 eu venho atuando aí na perícia bancária. Então, eu sou especializada em gestão contábil financeira e agora eu concluí minha MBA em perícia e direito bancário pelo IBCAPA, né? Na verdade, pela Faculdade Sul América. E, assim, foi um divisor de águas, né? Estou comentando aqui, doutor, sobre o divisor de águas que eu tive em relação a essa MBA, né? Como que abriu os olhos, inclusive, tive mais uma vez a oportunidade de tê-lo como professor, né? Ministrando a matéria de cartão de crédito, bem como o curso de qualificação de cartão de crédito também, que eu adquiri do Ibicapa e me abriu a mente no momento do qual, assim, apareceu no escritório, preciso de uma perícia de cartão de crédito, e agora, né? Como que eu faço? Porque a gente tem muito disso também. Às vezes a gente não consegue estudar tudo aquilo que nós gostaríamos, né? E muitas vezes você tem que ir pela demanda que tem no Sim, escritório. E sim. aí foi quando eu adquiri o curso aí do professor
e comecei a atuar na área de cartão de crédito também. Recentemente, né, começaram a surgir aqui no escritório as procuras sobre cartão RMC, nosso famoso RMC, que é o tema da nossa live hoje. E aí, mais uma vez, eu vi a necessidade. Então, eu tinha comprado um livro lá do professor de cartão de crédito. E aí, a gente vai recapitulando, né? Vendo, como que eu faço? Como que eu vou prospectar novos clientes por meio... Porque por conta de professor, a gente sempre consegue abrir um leque, né? Eu vejo que é essa gama aí, esse nicho que a gente pode explorar. E o que aconteceu? Né? Já introduzi, nem sei se era para ser dessa forma que o senhor tinha planejado. Não, tivemos um imprevisto, né? Então, fica à vontade. E o que aconteceu aqui no escritório? Eu tive uma cliente que ela pegou um auxílio, né? Um benefício que teve do governo de 15 mil reais. Sim. E no meio desse auxílio, eles liberam mais um cartão de crédito RMC, do qual a pessoa não sabe, né? É um valor que ela saca do cartão e ela acha que está tudo no meio do empréstimo, porque a propaganda pegue 17 mil de empréstimo e pague, né, em pequenas prestações. E a pessoa está achando que está pagando, né? E aí, a hora que eu fui ver com ela certinho como que funcionava, foi até uma prévia, não foi assim, ela nem tinha chegado a fechar, assinar o contrato, sabe? Sim. Aí ela me chamou para acompanhar ela, lembrando que eu não sou advogada, tá? Eu fui mesmo porque ainda era um caso de família, assim. Então eu fui acompanhar, e lá na hora eu perguntei para a moça, mas e esse outro valor? Por que é separado, né? O que tem de diferente? E aí ela, não, mas esse é porque é o cartão, e não. Falei, esse é o cartão RMC? Ela é. Falei, mas esse daí então não acaba, né? Porque como que vai descontar dela? Aí a mulher desconversou, e nós fomos embora. Só que a partir daí eu comecei a me atentar. Porque eu fui perguntando, né, para os próximos. Então, assim, depois eu descobri que até minha mãe tem um cartão RMC, doutor. Eu falei, mas como assim? Tá até na família já, né? Já então assim, mas como assim? Instalou esse negócio aí. Exato, e aí eu percebi que assim, o professor Edilson sempre fala, o doutor sempre fala, né, tanto nas suas redes sociais quanto nos cursos, que às vezes você não precisa ir longe buscar o cliente. Às vezes o cliente está ali, na sua casa, no seu vínculo familiar, no seu vínculo de amizade, né? Igual esses tempos atrás, só abrindo um parênteses aí. Eu fiz uma live sobre financiamento de veículos. E aí a gente pergunta, gente, quem não tem um financiamento de veículo hoje? É a mesma coisa, um aposentado, um pensionista. Quem não tem um cartão RMC sem saber? Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo que há uma oportunidade muito grande de atuação, né, na perícia extrajudicial, principalmente, porque na judicial a gente depende muito da nomeação, mas na extrajudicial depende só de nós. Sim, sim. A nossa abordagem, mas aí como que eu vou fazer? Eu vou atrás de um advogado? Eu não sei fazer, eu estou inseguro. Então eu vou... E assim como nós já fizemos, né, doutor? Tá Segura bom. Aí, doutor. Segura aí para não largar logo tudo pra galera. Não, mas mulher fala demais, né? E nada, mas você já iniciou falando de pontos aí fundamentais, né? Trazendo aí já dicas valiosas. A gente vai recapitular essas dicas e se aprofundar um pouco mais, mas entender um pouco mais sobre essa questão do cartão RMC, né? Para vocês que estão aí nos assistindo, como a doutora Kelly falou, percebeu que a mãe dela tinha cartão RMC, foi para um caso, acho que era sua avó, sua tia, né? Foi lá acompanhar, Ou seja, pessoas da própria família têm essa modalidade, sofrendo com essa dívida e sem nem saber, né? Então você já identifica que na sua própria família, um aposentado, um pensionista, um funcionário público, né, pode ter o cartão RMC e nem saber. E como é que você vai identificar? Extrato, né? No histórico, no SCOM ou no Olerite, você vai conseguir identificar os descontos específicos. E aquele que não tiver parcela definida, e alguns até especificamente falando que é cartão,
né, cartão RMC, você vai entender o empréstimo sobre a RMC. RMC, para você que está me assistindo e não conhece, é reserva de margem consignável. Então, só para fazer uma breve introdução, doutora, para as pessoas aí até entenderem, e até você, consumidor, que porventura não tenha conhecimento sobre isso, é simplesmente o seguinte, é um empréstimo, um saque disponibilizado na sua conta, que é cobrado por meio de fatura de cartão de crédito. É um cartão de crédito, é um instrumento de crédito, né, de pagamento de crédito pós-pago, que você, inclusive, além de utilizar para realizar saque, você pode até fazer compras com ele. Mas o que acontece é que muitos e muitos consumidores não têm noção de que se trata de fato de um cartão RMC. Primeiro ponto. Então, geralmente, comumente acontece quando o cliente ele tem interesse em fazer um empréstimo consignado ou até mesmo em ofertado. Ele vai diretamente na instituição ou até pela central, que antes acontecia bastante isso, né? E aí ele vai lá e simplesmente solicita o empréstimo. E junto com o empréstimo, né, o atendente, o gerente, o vendedor, já empurra também, ou seja, já compela, induz o cliente também nessa contratação, dizendo, ora, eu consegui um valor ainda mais do que esse aqui, que vai cair em sua conta. E vai ser descontado o valor mínimo. E muitas vezes nem fala que é cartão de crédito. Muitas vezes Exatamente. O cliente nem sequer recebeu. Mas, claro, há casos que o cliente tem ciência, recebeu o cartão e ainda movimenta para compras. Então, você vê que cada caso é uma história. Tem aquele caso que o cliente não tem noção de que é cartão RMC, de que o que estava descontando na conta dele há tempos, ele achava que era um empréstimo consignado. Peguei um caso hoje mesmo para fazer um orçamento exatamente nessa característica. O advogado mandou e-mail, o e-mail que a cliente tinha passado para ele, ela relatando isso. Ó, doutor, minha mãe não tinha noção, fui lá no banco, né, e eles explicaram que se tratava de um cartão de crédito consignado. E que, para liquidar isso, ela teria que pagar o valor total da fatura. Então, você encontra essa situação, o primeiro cenário, esse problema, e o segundo é aquele que o cliente tem ciência, faz movimentação, utiliza até o cartão, né, para compras, e ele está ciente disso. Mas o que acontece em termos de cobrança, taxa de juros, seguros e tarifas, é que a gente precisa ter um olhar minucioso, uma atenção especial, um cuidado especial, para que a gente possa atuar. E aí é que está as oportunidades. Entende? Aí é que está as oportunidades. Doutora, estou vendo que tem muita gente boa chegando aí, sejam muito bem-vindos. Doutor Bruno, doutora Lara, doutora Kelly, doutora Edilson Mestre aí está aí também conosco. Doutor Márcio, muita gente boa. Doutora Tatiane colocou exatamente, aqui no Rio Grande do Sul tem entendimento de que se há movimentação compras, a pessoa queria mesmo o cartão. Pois é, não só aí, como em outros tribunais também, né, doutora, tem esse entendimento de que, havendo movimentação, o cliente tem ciência que realmente era o cartão. Mas, beleza, perfeito. Só que entenda uma coisa, é uma modalidade que é consignada, certo? As taxas praticáveis, doutora, elas são baixas. Se a gente for comparar com os cartões de crédito tradicional, que a gente falou na primeira live, você acha que ela é equiparada às taxas com essas taxas de cartão de crédito tradicional, doutora? O que você acha sobre isso? O que eu peguei já aqui no escritório, doutor? Caso de consignado, que a gente sabe lá, no consignado ele tem a limitação. Só que no cartão RMC, não. Aí você vê lá, como se fosse até acima do cartão de crédito, 400% ao ano. Já chegou aqui no escritório. E aí aconteceu um fato do qual, por mais que há entendimento nos tribunais, de que tem compra no cartão de crédito, a pessoa realmente queria o cartão de crédito, eu recebi no escritório também uma pessoa que ela não sabia, que ela fez uma compra no cartão de crédito achando que era um cartão de crédito, foi lá e comprou. Chegou no dia de pagar a fatura, ela pagou a fatura e descontou mais um valor de RMC na conta dela. Aquele mínimo foi, descontou, debitou da conta dela. Olha, e aí, o que eles falaram? Vai se tornar só no próximo mês. Então, ou seja, ela pagou o valor da fatura integral, mas eles foram lá e debitaram. Então, a gente, assim, como diz, né, o professor Edilson fala muito isso, a justiça não socorre os que dormem. Acredito, por mais que há os entendimentos nesses tribunais, a gente não pode deixar de ver a essência como um todo, né? Então,
realmente, a taxa de juros, ela tá como de um cartão de crédito normal, ela tá acima, ela tá como uma taxa de crédito consignado, ou o quê? Né? É um dos pontos que a gente sempre pega é a taxa. Qual é a taxa praticada? Para a gente saber. O banco está tendo um entendimento que é um empréstimo e não que é um cartão. Ou então, não, o banco está entendendo que é um cartão, mas está tratando como um empréstimo. E está debitando só o mínimo da pessoa, sabe? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa se atentar para poder, até às vezes, ajudar na direção, né? Quando eu falo assim, na direção, no sentido, aquele advogado parceiro que muitas vezes chega no escritório e fala, doutor, eu tenho uma tese assim, assim, assado. Por exemplo, expurgo do seguro, ou então, vamos praticar a taxa média. E às vezes você vai na taxa média, ela pode acontecer de estar mais alta e não ser viável para o cliente, né? Só que também pode acontecer de não. Só que não há só essa opção, né? A gente já tinha conversado em outros trabalhos, né, doutor, que nós fizemos juntos aí, sobre a questão de que a taxa de juros, ela está abaixo da taxa média, vamos ver outras oportunidades. Dá para enquadrar como um empréstimo? Não dá? Então, assim, a gente começa a ver outros cenários, né? Então, acho que isso é muito importante a gente frisar e ter como base. Não sei se eu acabei respondendo o que o doutor queria. Não, perfeito. Eu vou só reforçar um detalhe, né? Porque, assim, quando a gente pega essa modalidade de cartão de crédito consignado, o RMC, e entende essa questão sobre possibilidades, precisamos entender primeiro o seguinte. Quando a gente fala de oportunidades, o que é que eu queria trazer com esse tema? Primeiro ponto. Hoje, você, perito, que está nos assistindo aí, você tem algumas esferas de atuação. Você pode atuar na esfera como assistente técnico extrajudicial, que é na fase que não ainda, né, o processo. Você pode atuar na esfera judicial, que pode ser como assistente técnico judicial. Em ambos os casos, aí você é parcial. Você está buscando defender o seu cliente, avaliando a melhor alternativa para ele. E o terceiro é como perito do juízo, né? Você é imparcial, independentemente de quem ganha o processo, para você não importa, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem 3 pontos para você atuar. E com isso, você vai aprender e descobrir ao longo dessa live os problemas que os consumidores enfrentam. E você precisa se posicionar como solucionador de problemas. Então, Diego, existem problemas nessa modalidade? Sim, tem diversos. Inclusive, tem julgados precedentes que falam, julgados, né? Eu falo mais em súmula vinculante de alguns tribunais, que eu vou tratar e falar com vocês daqui a pouco. Tem instruções normativas do INSS que traz limitação, inclusive, de taxa de juros praticada para essa modalidade. Tem possibilidades e estratégias de se comparar, fazer o paradigma com a taxa média de mercado, mas que taxa média a gente vai adotar? Aí é que está, e a gente vai responder daqui a pouco. Né? Então, quando a gente para analisar e ver como cartão de crédito, e faz essa comparação com o cartão de crédito tradicional, que eu fiz essa pergunta, é justamente quando a gente vai avaliar, e alguns confundem e entendem que é dessa forma, não vê viabilidade. Por quê? Porque quando a gente pega lá, doutor, a taxa média para crédito, cartão de crédito tradicional, que é o não consignado, né? Porque o não consignado, o cliente usa, vai chegar a fatura e ele vai pagar se ele quiser. Se ele falar assim, quer saber de uma, não vou pagar não, mas as consequências virão. Quais são? Multa, juros remuneratórios do atraso, juros de mora, IOF e por aí vai. E outras opções. Vou pagar só o mínimo. Vou parcelar a fatura. Ele pode. Mas do cartão consignado, desconta diretamente de folha. Ponto. Aí a gente faz o comparativo e analogia da mesma forma que o empréstimo. O empréstimo mesmo que é concedido um crédito ao cliente, com parcelas definidas, taxa pré-fixada. Tem um empréstimo que não é consignado, ou seja, não desconta diretamente da folha do contribuinte, não tem essa consignação, e tem um empréstimo que é consignado. E a diferença entre um e outro, tanto cartão quanto empréstimo, é que as taxas de juros. Por quê? Porque a taxa de juros, tanto para a modalidade de empréstimo e cartão de crédito consignado,
elas são muito menores. Por quê? Por causa do risco da operação, que é menor. Porque quando você pega um empréstimo, consegue um empréstimo ao cliente e você já desconta automaticamente da folha dele, o risco de inadimplência é muito menor. Da mesma forma, o cartão de crédito. Então, as taxas, obviamente, serão menores do que as do cartão de crédito tradicional. Mas aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo que a gente vai falar daqui a pouco. E você que está aí, que tem dúvida, coloca aí, tem uma interrogação aí, né, doutora? Logo onde você está, pertinho. Sim. Deixa sua dúvida aí, para não ir passando os comentários, a gente acabar se passando. Qualquer dúvida que você tenha relacionada à modalidade, coloca aí que a gente vai responder já já. E aí, doutora, falando agora sobre essa questão das oportunidades, né, e trazendo para essa área, para esse contexto, conte aí para a gente um pouco sobre como foi a sua experiência, né, de ter o primeiro contato, de conseguir o primeiro cliente em relação a cartão de crédito consignado. Conta aí um pouco. Como eu comentei, né, primeiro foi aqui na família, né, eu fui acompanhar a avó do meu esposo até, e depois eu vi da minha mãe, que eu nem sabia que tinha, vem descontando um valor meu lá. E depois, o que eu fui fazendo? Os advogados que eu tenho parceria, doutor, eu fui conversando com eles, né, para saber, às vezes vinha, me pedia um orçamento, e aí eu acabava comentando, doutor, se o senhor precisar, né, aqui no escritório a gente também faz a parte de cartão de RMC, a parte de contratos consignados, né, às vezes o senhor tem algum cliente que tem algum funcionário público aposentado, e aí foi dessa forma que eu comecei a atuar, sabe? Realmente falar para as pessoas o que eu estava fazendo. Então, eu vejo que dá muito resultado, doutor, porque os advogados, por mais que às vezes eles te pedem uma prévia de algum contrato, às vezes ele não passa, às vezes não lembra, né? Fala, já fiz um trabalho com a Kelly, então eu vou fazer com ela. Então, se você não estiver ali realmente presente, ou então, uma vez no mês, ou a cada 15 dias, andando, tipo, um portfólio, ou alguma, saiu alguma sentença, saiu alguma decisão, eu sempre encaminho para os meus advogados parceiros, para eles saberem que eu também estou antenada no assunto, né? E aí, é dessa forma que eu acabo buscando e prospectando novos clientes. Perfeito. E como foi a sua experiência com o primeiro caso de perícia em cartão RMC? Conta um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse para o doutor, foi um pouco assustador, entre aspas, porque quando nós somos assistentes técnicos, a gente acaba se colocando mais no lugar do outro, né? Do cliente. E eu lembro que desde a minha primeira live eu sempre falo isso, né? Que eu viso muito em poder ajudar o meu cliente a resolver o problema que está tirando o sono dele. Então, o que eu via na pessoa? Um desespero que assim, eu tô pagando essa dívida, eu fiz um empréstimo de 3 mil, eu ainda devo 8 mil. Mas como? Né? E aí nós fomos analisar. E foi ver que era cartão RMC. Liberou um valor na conta dela, de cartão RMC, e aí foi descontando sempre o mínimo valor da dívida, em vez de diminuir, foi só aumentando, porque ele também vai incorrendo juros, multa, mora, né? E aí foi aumentando. Então, assim, quando a gente entregou o parecer para ela, foi meio que assim, nossa, eu vi uma luz no final do túnel. Porque ela saiu de uma dívida de 8 para um crédito de 6, né? Então, assim, você fala, poxa vida, tem alguma coisa errada? Realmente, né? E assim, eu fico satisfeita em entregar um trabalho desse, doutor, pelo fato da pessoa chegar aqui no escritório, às vezes, desesperada. Com o advogado, doutor, vê o que faz, porque em alguns casos as pessoas, chega lá no advogado e eles não é especialista na área bancária, né? Então ele vem e fala, e conta com a minha parceria. Fala, doutor, o que a doutora acha? A gente acaba indo em duas vias, sabe? E eu acho que esse é o bacana da parceria e esse é o que agrega para o cliente. Você sempre pensar no que vai ser melhor para o seu cliente. Sempre estar ali alinhado com o advogado e ver uma estratégia que vai beneficiar o seu cliente. Né? Então, assim, a gente vê, tem a aplicação do tema 28, expurgo da mora, tem a compensação dos créditos que a gente vê, fica mais benéfico para o cliente. É uma oportunidade que a pessoa tem de reaver tudo aquilo
que ela pagou indevidamente, né? E, mais uma vez, aí você vê que o cliente, às vezes, não devia mesmo. Às vezes, na maioria dos casos, RMC, eu falei, é quase missão impossível você achar que o banco fez certo, né? E foi basicamente isso. Nós temos já essa convicção de acordo com os casos que a gente vem tratando, né? Dificilmente, ou melhor, não lembro realmente um caso que eu peguei que não teve nenhum tipo de estimativa de redução, estimativa não, de redução para o cliente em relação a isso. Até porque é uma operação que funciona da seguinte forma: tem o valor da fatura, é incluso muitas vezes seguros e tarifas que aumenta a base de cálculo, ou seja, o valor total da fatura, desconta o valor mínimo, que esse valor mínimo é correspondente a basicamente o valor dos juros, né? Ou muitas vezes nem supre o valor dos juros, né? E essas tarifas de seguros alimentam também para que ele passe anos com desconto, quando passa, está devendo a mesma coisa ou ainda mais. Doutora Carmiana fez uma pergunta aqui, ó, que minha dúvida é exatamente qual taxa usar. Foi nomeada em 2 perícias nesse sentido do cartão Avancar, se eu não me engano, lá no contrato está cartão de crédito consignado de adiantamento salarial. Primeiro ponto que a gente precisa entender, e aí já trazendo aqui que esse ponto é justamente as esferas, né, a posição. Como é que você está atuando? Você está como perito do juízo. E aí, antes de responder essa pergunta, trazendo aí, pegando o exemplo da doutora Kelly, que ela citou, é justamente a gente entender o seguinte: tem esferas de atuação e os advogados hoje precisam de um assistente técnico, precisa de um parceiro com a visão técnica, com estratégia, com a visão que vai além, para conseguir transformar isso em cálculos, em números, para apurar o valor controverso que ele precisa para apresentar. Porque eu estou pegando muitos casos hoje de cumprimento de sentença, de liquidação, que chega aqui, que o advogado ingressou com a ação e simplesmente precisa de perito. E quando a gente vai avaliar, às vezes os pedidos não estão feitos da forma que a gente, sabe, tenta enquadrar e vem estudando. Não que seja errado, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes não formulou da forma correta, até para proporcionar um valor para o cliente de uma maneira, sabe, com um valor significativo. Então, a gente tem essas esferas onde você identificou os problemas e você pode, como a doutora Kelly falou, com o conhecimento que você tem, compartilhar conhecimento, estar em contato com esses parceiros, com esses advogados, para que eles possam entender que você é o solucionador desse problema. No caso da doutora que fez essa pergunta, ela está como perita do juízo. Perita do juízo, você não dita as regras. Você tem que avaliar o que foi determinado no processo, certo? Quando a gente fala de taxa de juros para cartão de crédito e vai analisar a taxa média de juros para essa modalidade, não tem. O Banco Central não divulga a taxa média para cartão de crédito consignado. Não existe. Pelo menos eu desconheço. O que tem lá é de cartão de crédito rotativo e cartão de crédito parcelado, que ambas as modalidades é cartão de crédito não consignado, que foi o exemplo que eu dei de como é que desconta isso, certo? Se não existe, qual é a taxa média que eu vou usar? Você, como perita do juízo, o que eu recomendo é entre em contato com a vara ou faz uma diligência para pedir esclarecimentos ao juiz, para que ele se manifeste acerca de qual taxa média será utilizada. E não você tomar essa decisão. Porque quando a gente está com um assistente técnico e o advogado traz aqui, dando esse exemplo, a gente avalia o quê? Fazer uma analogia de paradigma. Ou seja, qual a taxa que melhor se adequa para fazer a comparação para essa modalidade? A de empréstimo consignado. É a única que eu vejo que mais se adequa. Vou dar um exemplo claro também aqui. Em relação a um recurso especial que saiu recente, até de uma perícia do juízo que eu fiz, sobre cheque especial, onde pedia para que a taxa média a ser utilizada de cheque especial fosse colocada de cartão de crédito, algo assim, para usar como paradigma, porque não tinha divulgação dessa taxa. Então, é uma analogia. Por quê? Porque quando a gente vai estudar e se aprofundar, qual é a lei que institui o cartão de crédito RMC, que é o consignado? A Lei 10.820, que foi alterada, certo? Essa lei é a lei da consignação. Como eu tinha explicado, desconta da conta do contribuinte, diminui o risco da operação e as taxas, consequentemente, são menores. Faz sentido você comparar uma modalidade que não é consignada com a modalidade que é consignada? É uma via de mão dupla, né?
Via de mão contrária. Então, não faz sentido. Então, é isso que você precisa saber fundamentar. Hoje, no Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, tem a súmula 63, que poucos conhecem, que fala especificamente disso, que essa modalidade ela é abusiva no ponto de refinanciar o saldo a tal ponto que a dívida fica impagável. E por isso ela deve ser tratada como empréstimo consignado para ser revisado a taxa para essa modalidade. Então, é aí que a gente especificamente precisa se atentar. Não só isso, como também saber explicar, saber construir essa peça para fazer a defesa do seu cliente. E, consequentemente, o perito, o assistente técnico, se posicionar acerca disso para fazer o cálculo corretamente. Então, quando a gente para analisar esses aspectos, a gente entende que as oportunidades na perícia do juízo é uma coisa, onde você vai ter que ser legalmente habilitado, se cadastrar e tá lá, mas que você precisa do conhecimento necessário, mas entender os ritos processuais para se posicionar, como foi o exemplo que eu dei aqui agora. Nesse caso, você não pode se valer desse conhecimento para dizer como é que vai ser. O próprio CPC hoje de 2015 já mudou muita coisa do CPC de 73. Então, o primeiro ponto. Agora, quando você está com assistente técnico, muda totalmente. E as oportunidades estão aí, que advogados precisam de você. Muitos advogados precisam de peritos e assistentes técnicos que saibam fazer e pensar dessa forma e fazer o cálculo realmente construído dessa maneira, de maneira coerente. E não só isso, a gente vê que a doutora Kelly falou, né, doutora, sobre os exemplos onde até um cliente movimentou com compras. Fizeram várias compras. E nesse caso, né, então, a gente precisa se posicionar e avaliar cada caso, cada história, como também a possibilidade de converter a natureza do objeto, cartão de crédito, para empréstimo consignado. Porque cartão ele não tem parcelas definidas, não tem fim. Uhum. Já empréstimo tem parcelas definidas, tem início e fim, com taxa pré-fixada. Cartão é diferente, pode até variar a taxa, pode até variar o valor do desconto. Já empréstimo consignado, não, a parcela é definida. Claro, em casos de exceções com taxa pós-fixada, por aí vai. Que não vem ao caso. Mas só um exemplo, não é isso, doutora? Então, exato, doutor. Como é que você tem tratado o seu posicionamento? Ou se quiser fazer um comentário do que eu disse agora, fica à vontade. Vou só comentar em relação à atuação, né? Novamente, como assistente técnico, que aí o doutor falou. Na inicial, até o professor Edilson colocou aqui, né, que falta assistente técnico aí para os advogados, mas não só na inicial, para o seu cliente entrar com a petição inicial, alegando essa abusividade, né, e apresentando o valor lá que ele acredita ser correto. Mas também, doutor, eu tenho recebido alguns casos no escritório, não de cartão RMC, né, mas aproveitando a deixa aí, para elaboração de quesitos, né, que eu acredito que é um ponto que, assim, às vezes você faz lá uma petição inicial, apresenta um parecer técnico e tal, e na hora de fazer os quesitos, não indica o assistente técnico, né, e acaba, né, alguns advogados, né, não indica, e acaba ele mesmo fazendo, e aí, às vezes, igual o doutor falou, às vezes não condiz os quesitos com aquilo que ele gostaria de obter no resultado, né? Igual, por exemplo, essa nossa colega, ela foi nomeada como perita do juiz, só que provavelmente ou ainda não foram apresentados quesitos, ou o advogado não apresentou os quesitos da maneira que induzisse ela, ó, você vai fazer de acordo com a taxa tal, você vai considerar um empréstimo consignado e tudo mais. Então, assim, a gente vê que aí acaba ficando um pouco falho. E, às vezes, o trabalho do assistente técnico extrajudicial acaba ficando prejudicado. Porque na fase de quesitação não é contratado o assistente técnico judicial para elaborar e, possivelmente, né, se for o caso não tenha o resultado que ele busque ou que ele almeja para o cliente dele, impugnação do laudo pericial. Agora, doutora, pegando o gancho do que você falou, eu pergunto, será que os advogados sabem que tem profissionais que sabem resolver isso? Que tem assistentes técnicos? Será que você que está me assistindo aí agora, que é perito ou que pretende iniciar nessa área, você tem se posicionado e falado para as pessoas que você atua nessa área?
Porque hoje em dia a gente reclama bastante de que eu não estou ganhando dinheiro na minha profissão, será que essa profissão dá dinheiro? Mas como você tem se posicionado diante disso, né? Eu estava assistindo a palestra trabalhista, né, assisti um pedacinho e achei bem interessante o comentário do Dr. Alci, o professor Alci, né, que ele falou o seguinte: ora, você quer a perícia é como se fosse uma pesca. Você está lá, joga a vara, que está, né, no raso, você vai pescar peixes, mas não em uma determinada quantidade, não peixes grandes. Mas se você quer realmente pescar peixe grande, vá mais profundo. O que significa isso? Como é que você quer conquistar cliente e realmente ter uma carreira de sucesso se você não está investindo em você, investindo em conhecimento, divulgando o seu trabalho, se você não está prospectando cliente? E quando a gente fala de prospectar cliente, a gente tem várias ferramentas, vários meios. A doutora Kelly acabou de falar que na família dela identificou 2 casos aí de que tinha cartão RMC. E se você fuçar mais, você vai descobrir mais. Imagina você que está me assistindo, que tem tia, que tem vó, que tem mãe, que tem pai. Imagina você que está me assistindo, quantas pessoas têm essa modalidade e nem conhece. Aí você entende que existem oportunidades nessa área. Mas como você tem se posicionado diante disso? Aí é que está o grande segredo, né? E aí, doutor, aproveitando, eu estou conseguindo captar algumas perguntas aqui. O doutor Adguemar Costa colocou assim, como funciona a parceria com o advogado? Vocês cobram por contrato para analisar e qual o valor ou a porcentagem do serviço de vocês como perito na análise do contrato, né? Conta aí para a gente sua experiência, como é que você lida com isso, essa parceria. Como que funciona? Eu tenho, então, assim, alguns escritórios, né, de advocacia que eu presto trabalho para eles e eu acabo não cobrando, assim, vamos supor, o seu cliente, o contrato é 1 milhão, então eu vou cobrar um percentual, né? Acabo não trabalhando dessa forma. Então, cada caso é um caso. Então, doutor, eu tenho um contrato aqui de cartão RMC. Então, eu pego o contrato, pego os extratos, analiso, faço uma prévia, né? Até eu comentei com o doutor Diego que antes aqui no escritório a gente não cobrava pela análise prévia. E até brinquei com ele que antes era um tributo por dentro, agora é um por fora, né? Digamos assim. Porque agora, como que nós fazemos? Então, a gente cobra um valor, vamos supor, de 1 hora técnica para fazer a análise prévia do contrato e envia para o advogado. O cliente fechando, esse valor da hora técnica, ela é descontada, né, sobre o valor total dos honorários. Então, a gente acaba trabalhando dessa forma. Tem casos assim, apareceu um cliente para mim que não tem advogado, mas eu tenho um parceiro meu que, ele é especialista em RMC. Então, eu indico esse meu cliente para o advogado. Então, a minha parceria aqui no escritório, ela acaba trabalhando dessa forma, né? Como se diz, uma mão lavando a outra. Então, o advogado, ele tem lá um cliente que precisa fazer uma revisional, ele encaminha para mim. Eu tenho um cliente que precisa fazer uma revisional, mas que não tem um advogado, então eu vou revisando nos meus advogados que eu tenho parceria, do qual eu sei que, por exemplo, ele é muito bom no financiamento de veículos, o outro muito bom no crédito rural. Então, eu vou fazendo essa parceria e encaminhando conforme a especialidade de cada advogado. Perfeito. Só para reforçar o que a doutora Kelly respondeu, a gente tem que pensar o seguinte, quando fala em parceria, você que é perito, assistente técnico, está iniciando nessa área, né, como é que eu lido? Não que tenha uma resposta certa, algo padrão, tá? Como a doutora Kelly colocou, como ela gerencia essa questão no próprio escritório dela. E como eu gerencio aqui, o que é que eu vejo com essa questão de parceria? Parceria é justamente trabalho em conjunto e equipe para um bem em comum, para atender uma pessoa em comum, que é o consumidor, que é a parte mais frágil da situação. Então, eu sempre também avalio essa questão, né, de entender o contexto, entender a situação do cliente, para trabalhar e tentar negociar da melhor forma, para que ele possa, sim, ter capacidade de pagar os honorários, né, e conseguirmos ajudar esse cliente em comum. Hoje, eu não trabalho especificamente com porcentagem no final, né, mas eu sempre avalio a necessidade para tentar ajustar e ajudar o máximo possível, para que a gente possa chegar em um denominador comum, vamos dizer assim.
para ajudar aquele consumidor, porque precisamos entender também como profissional que existe uma pessoa lá do outro lado que está com problemas. E se a gente se posiciona como solucionador deste, ora, a gente precisa avaliar como resolver, como ser remunerado, mas entendendo qual a capacidade financeira do cliente também. Então, Sim. é um conjunto de fatores que precisa ser analisado, né? Exato. Então, acho que ficou claro sobre essa questão, né? Doutora, professora Cíntia colocou aqui, normalmente os juízes estão pedindo para trocar a taxa para a taxa do consignado. Doutor reforçou aquela questão, né? Se eu tiver um contrato e acho que está abusivo, taxa de juros, mas para ter certeza preciso do trabalho de você, então o valor é exatamente nesse detalhe que entra a análise prévia, tá, doutor? É exatamente nisso. Eu adoto o posicionamento de fazer uma análise prévia, né? Justamente para avaliar, para ter um diagnóstico da situação. Semelhante a você ir no médico. Você vai no médico falar, doutor, estou com dor aqui e acolá. Alguns vão olhar para a sua cara e vão falar, ou nem olhar para a sua cara. Ah, é isso. Vou passar um remédio aqui, pronto. Mas outros não. Vai ter que fazer exame disso, exame de sangue, check-up, isso, aquilo, para ter um diagnóstico da situação. Por que a gente deu aqueles exemplos do cartão RMC? Porque existem casos e casos. Cada caso é uma história. Né? Cada cliente tem uma história. Tem um que não tinha ciência de que era um cartão RMC. Tem outro que tinha ciência e que movimentava o cartão. Então, até aí, a gente vai ter que alinhar a estratégia técnica com a sua estratégia processual. Então, com isso, a gente vai avaliar também a complexidade do trabalho, avaliar a situação para que a gente possa chegar a um denominador, né, em relação ao valor dos honorários também. Tá certo? A doutora Carmen botou aí exatamente, verifiquei que a inicial do advogado não tem nada a ver, percebi que o advogado nem percebeu que se tratava de um cartão de crédito consignado. Pois é, inclusive, doutora Kelly, eu vi que você falou bastante sobre a questão dos quesitos. Eu achei isso bem importante, eu lembrei de um caso que eu peguei aqui, tem umas 2 semanas que eu fiz para um parceiro meu, claro, ele entrou com a ação, ele não apresentou cálculo, nada. Mas o que ele discutiu, de certa forma, foi até benéfico para o cliente no final. Mas acabou que precisou de perícia do juízo. E aí é que tá. Aí ele me chamou, me contratou para ser assistente técnico e agora eu tive que formular os quesitos, né, para apresentar. Então a ideia foi justamente descaracterizar o produto, porque o que ele alegava é que o consumidor ele não tinha ciência nenhuma de que era um cartão, não recebeu o cartão, não recebia faturas e simplesmente vinha descontando até hoje nada. Inclusive ele liquidou o total, mas que ele estava reavendo, né, para solicitar tudo que ele pagou em excesso, porque ele entendia ser um empréstimo consignado e precisava revisar a taxa média para tal. Perfeito, eu entendi a ideia dele, alguns pontos que estavam fora do contexto, mas alinhei no quesito para que ficasse pertinente e claro para o juiz, quando analisar e tomar a decisão, de que aquilo de fato precisa ser modificado. O cliente não tinha noção daquilo. E aí é que está o conhecimento da instrução normativa do INSS, da autorregulação bancária, avaliar como foi prestado o serviço em relação ao contrato desse cartão RMC. Você entende que quanto mais você se especializa, você consegue identificar esses erros. Mas sabe o que foi mais gritante? O que foi um absurdo e que favoreceu e muito nós, né, do ponto de vista aqui da parte, é que quando eu avaliei os quesitos do assistente técnico do banco, nos 6 primeiros quesitos, sabe o que ele perguntou? Qual o valor financiado? Qual o prazo? Qual a taxa? Qual o valor da parcela? Ah, então era o quê, né? Aí eu falei, brincadeira, né? Aí teve um quesito que eu botei assim, ô perito do juízo, queira o senhor perito, com a sua expertise, né, nobre expertise, avalie e me diga aí se, de acordo com os quesitos número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se o próprio assistente técnico do banco está entendendo que isso se trata de um empréstimo consignado, se atentando às características de que o empréstimo tem valor financiado, prazo e taxa de juros. Ou seja, qual é a ideia? É dizer assim, ó, o próprio assistente técnico está louco, ele está confundindo, achando que é um empréstimo, e o cliente tem a obrigação de entender que é um cartão. Você entende a importância do assistente técnico? Mas isso você precisa colocar em evidência para que os parceiros, os advogados que estão no mercado, precisando de você... não, tem aqui, ó. Doutora, a professora Cíntia colocou aqui, ó, com relação à experiência de cartão consignado, qual a interpretação de vocês com relação à prescrição?
já que as parcelas não possuem um prazo determinado em contrato. Pois é. Aí é uma questão controversa, né? Na verdade, essa temática, doutora, eu deixo mais com os advogados. Mas já que você perguntou, a gente pode responder, né? Mas assim, porque eu deixo mais com advogado, com os advogados? Porque eu já peguei até recursos especiais, se eu não me engano, de algumas regiões que entendem esses 5 anos. Se a gente for avaliar o artigo 205 do Código Civil, em termos de contratos bancários, são 10 anos. Se a gente avaliar a modalidade, cartão de crédito é contrato sucessivo. Então, assim, a ideia é revisar tudo, né? Porque, imagine, ele começa a descontar, teve um caso agora, não chegou a 10 anos não, foi de 2013. Mas imagine que ele pegou um cartão em 2009, cartão RMC, vem descontando até hoje. E para revisar, você vai pedir só dos últimos 10 anos? Entende? Então, é uma visão muito mais jurídica, mas eu acho que isso é discutível, é válido levar para o judiciário, falando assim, do ponto de vista técnico, alguém que tem um certo conhecimento do direito bancário, mas que não advoga em si, mas é só um comentário para que você que está aí, que é advogado também, se quiser se manifestar, fique à vontade, que aqui não tem ninguém dono da razão não, tá? É só realmente um detalhe que eu penso, eu raciocino dessa forma, mas sempre alinho e pergunto ao advogado, levo o entendimento para ele, e aí ele que vai. Até porque o que você pede vai ser apreciado. Mas se você não pedir, não vai ser apreciado. Tem esse detalhe, não é isso, doutora? É isso? Exatamente. Doutora, como diz a aqui, justiça não socorre os que dormem, né? Então... É isso aí. Doutora Carmiana colocou, eu descobri que meu pai tem cartão RMC. Olha só, até na live ao vivo a gente está descobrindo coisa, hein? Exatamente, Pessoal, é um bom sinal. Vou pedir só um detalhe. Se tiver mais dúvida, tenta colocar nessa interrogação aí, para que a gente possa responder, porque fica melhor, porque às vezes vai passando os comentários e aí eu tenho que voltar aqui para poder identificar. Então, doutora, voltando, né, especificamente, esse ponto que a gente precisa avaliar quando fala de oportunidades, né? Oportunidades nessa área, em relação à assistência técnica, em relação à perícia do juízo, em relação a atuar, né, nessa esfera, entendendo que existem muitos consumidores com problemas. Eu tinha relatado, acho que foi logo na primeira live, que pesquisas apontam aí que 87% da população brasileira está 67% está endividada, e 87% disso é de cartão de crédito. Né? E a gente pega casos assim absurdos que chegam aqui. Eu falei de um que eu trabalhei recente como assistente técnico judicial, que tive que formular quesitos, que via as falhas, né, do próprio assistente técnico do banco, ou seja, não tem o conhecimento. Eu peguei um caso recente para fazer um cálculo de cumprimento de sentença, onde era justamente nessa característica que a advogada brilhantemente, essa em si, fez um trabalho fenomenal. Eu achei a inicial dela muito boa. A forma que ela conduziu, que ela narrou os fatos, foi fantástica. E teve uma procedência muito bacana. A cliente tinha feito um saque de 8 mil em 2013. Ao todo foram 116 meses. E quando chegou agora, ela estava devendo quase 20 mil. Loucura. E ela não tinha nem feito mais saques. Depois disso, fez só um de 8 mil. Então, pense na situação. E aí, o deferimento do juiz foi que, de fato, fosse convertida a natureza do objeto, revisada a taxa média para empréstimo consignado, apurado as prestações e as diferenças, né, do que foi pago com o que foi encontrado. E, assim, no total, foi 70 mil de restituição. 70 mil reais de restituição. Né? Isso aí ia ser incluído os honorários advocatícios, dano moral não foi nem tão alto, foi 3 mil, mas de certa forma também teve com direito à correção e juros de mora. Então, tudo isso você entende que, ora, se você consegue, né, ter essa parceria com o assistente técnico e simplesmente alinhar isso, construir essas ideias de uma maneira muito coerente, a probabilidade de você ter êxito é muito grande. Sim. Mas, claro, que é necessário avaliar e ter um olhar crítico em cada caso. É isso, doutora? Em cada caso, e sempre em conjunto, né, doutor, com o advogado, né? Sempre alinhado ali a tese que o doutor vai aplicar, né? Para a gente justamente, e às vezes já aconteceu aqui também. Por exemplo, o advogado, ele estar com um entendimento e a hora que a gente vai conversar, alinhar,
eu consigo mostrar para ele um outro caminho, né? E a gente acaba conseguindo conversar e decidir em conjunto. E ele fala, não, doutor, então vamos aplicar, porque realmente isso daqui tem tese que eu posso estar aplicando e vai ficar mais benéfico para o meu cliente mesmo. Vamos fazer dessa forma, né? E já teve caso assim, de apresentar as duas opções e ele fala, não, vamos bater nessa, porque eu sou mais confiante em atuar dessa forma, e aí a gente faz o que o advogado solicita, né? Porque Sim. como ele que é o defensor da causa, então assim, não tem muito que a gente fazer. A gente acaba sugerindo, mas quem bate martelo acaba sendo ele, juntamente com o cliente. E é basicamente isso, doutor. Eu vejo que tem muito campo, né? E eu também estava assistindo lá a live do professor Alcer. Falei, gente, é exatamente o que ele falou. Infelizmente, a gente não vê escrito na testa perito, né? E o que a gente precisa fazer para que as pessoas saibam o que a gente faz? A gente precisa falar, né? Ou eu vejo muito, eu ando muito falha, né? Assim, nas minhas redes sociais, que tá bem corrido para mim, graças a Deus. Mas é ligando para um advogado, é mandando uma mensagem de WhatsApp, é mandando uma decisão que saiu, né? Ou um recurso repetitivo, alguma coisa, eu acabo movimentando para falar para o meu advogado parceiro, ó, tá acontecendo isso. Às vezes passou batida, ele acabou não vendo, às vezes ele viu também. E eu acabo mandando esses informativos para ele saber assim, não, ó, a Kelly tá atuando, ela tá presente aí no que está acontecendo no dia a dia, né? Ela tá buscando informação. Então eu acabo buscando e prospectando o cliente dessa forma, doutor. Eu vejo assim que é uma forma que não tem muito para onde você fugir. É você simplesmente falar aquilo que você sabe fazer. E tem uma frase, né, que eu falo que a boca, ela fala aquilo que o coração tá cheio, né? Então a gente está ali todo dia buscando conhecimento, buscando a informação, trocando experiência aí com os colegas, com os professores. E eu falo, não é difícil você falar o que você faz, né? Fala com que você trabalha. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é perícia? Né? Como que funciona? E aí eu sempre resumo da seguinte forma: pensa que você está com uma vida financeira complicada, é uma doença, digamos assim. E você precisa de um médico para te dar um diagnóstico. Então a perícia é basicamente isso, para a pessoa entender um pouco mais fácil. E aí o perito vai lá, faz uma análise, tira um raio-x, faz uma interpretação e te passa o diagnóstico. Né? E aí, muitas vezes, você tem... Aí eu falo, né? A questão do advogado, você ter um especialista aí, que ele vai te falar assim, ó, então você precisa tomar essa medicação nessa dosagem, porque se o remédio você tomar mais, tomar menos, né? Ou ele não faz efeito, ou ele te mata. Então, eu vejo que a gente ajuda muito dessa forma, sabe, doutor? É como se fosse um médico mesmo, da parte financeira. Sim. Exatamente isso. Doutora, só voltando em um detalhe aqui, viu que a professora Cíntia tinha colocado que juízes têm decidido 5 anos, né? E aí eu lembrei desse exemplo que eu estava dando aqui agora, de uma decisão que eu peguei de um caso de 2013 que eu fiz recentemente. Então você vê que, ó, 2013 para 2022, entende? Então, são casos e casos, né? São casos e casos. E a gente precisa entender que, eu não sei se a professora Cíntia citar aí ainda, se ela é advogada ou se ela é perita, mas é o que eu estou falando. Claro que a gente avalia sim essa questão, mas temos que entender que nesse quesito processual jurídico, quem decide, quem avalia o grau de risco é o advogado, até porque geralmente o que eu estou fazendo aqui de revisionagem, cartão RMC, ela supera 5 anos, tá? A professora Cíntia colocou aí, tá aí, perfeito. Viu, professora? As perícias que eu venho fazendo aqui supera 5 anos. Eu não me recordo, ou melhor, as que eu pego, que eu faço, que não tem menos de 5 anos, é porque realmente o início foi antes disso. Ou seja, foi em 2019, foi em 2018, né? Então é sempre avaliar dessa forma e passar para o advogado. Né? Até porque o advogado, a gente tem que pensar o seguinte, até trazendo para esse aspecto que a doutora Kelly falou, é uma coisa que a gente precisa entender para se posicionar de verdade. Pessoal, o que é que vocês querem, na verdade? Vocês querem ganhar dinheiro, né? Quem entra na área, na profissão, fala assim,
Quero ganhar dinheiro, quero alguma coisa que dê dinheiro. Pois é, quem me dava dinheiro antes era meu pai e minha mãe, quando eu pedia, né? E olhe lá, e olhe lá. Mas se você realmente quer ganhar dinheiro, quer ser bem remunerado, você precisa entender que você precisa resolver problemas, certo? Primeiro ponto, a sua capacidade de resolver problemas é que vai ser um combustível para que você seja bem remunerado. E a forma que você resolve isso. Primeiro ponto. Então, quando a gente está, como a gente está falando de oportunidades, quando você pensa dessa forma, você tem que entender o seguinte: você quer ser o profissional generalista, perito geral, o advogado geral, e assim, pessoal, não tem nada, não tem problema nenhum com quem quer que seja. Só estou trazendo aqui o meu ponto de vista e o que eu vejo de experiência profissional. Ou você quer ser aquele profissional que é especializado em uma determinada área. Porque existem aí questões bem distintas, né? Até porque se você sente... Aí, ó, lembrei de novo que o professor assim falou. Se você sente uma dor no coração, você vai procurar um oftalmologista? Não. Ah, mas é médico. Sim. E aí? Cada um com sua especialidade. Então, será que não tem demanda na área da cardiologia, da oftalmologia? Será que não tem área? Será que não tem pessoas precisando desse serviço? Será? Tem. Mas à medida que esse profissional vai estudando, se especializando, ele consegue ampliar a visão para ampliar oportunidades. Por exemplo, eu trabalhava antes, no início, só fazendo perícia, revisional. Minhas primeiras foram veículo, depois né, fui avançando. Mas hoje eu faço perícia, eu dou mentoria, eu dou aula, eu sou escritor. Ou seja, por que isso? Porque eu tive que investir em mim. Mas isso é bancária. E isso agora quer dizer que eu sou melhor que os outros? Não. Eu sou uma pessoa comum que nem você, que nem a doutora Kelly que está aqui, mas que entendeu a importância de se especializar e a importância de que quanto mais eu investir em mim, melhor para mim, porque eu vou conseguir ter uma capacidade maior em resolver problemas e, consequentemente, ser melhor remunerado. Você acha que a remuneração que eu ganhava lá no início é a mesma de hoje? Claro que não. Porque agora eu ampliei também os horizontes, as áreas de atuação, mas da mesma especialidade, perícia bancária. Olha que agora, a perícia bancária, doutora, olha aí, perícia bancária. Quem falava tanto sobre cartão de crédito? Eu entendi que cartão de crédito é o mundo, da mesma forma que crédito rural, que financiamento imobiliário. Quem achava, antes eu nem entendia que cartão de crédito tinha 3 modalidades, assim, de maneira geral, porque até o cartão de crédito tradicional, que é com as instituições financeiras, que eu fiz a primeira live com a doutora Bárbara, tem cartão com BNDES, cartão agro, cartão de construção, de coisas. Aí tem cartão de crédito com administradora de sentido estrito, que a gente fez a live ontem com o doutor Homero. Fantástica também a live de ontem. Olha o quanto de assunto, de conteúdo tem nessa esfera. Olha o quanto de pessoas com dívidas em cartão de crédito. Você que está me assistindo, você já teve dívida com cartão de crédito? Você tem cartão de crédito? Você usa cartão de crédito? Você entende que existem demandas, existem opções de você realmente ter referência naquilo e fazer diferença para ser bem remunerado, mas aí vai depender de quem? Você. Somente de você. Então a oportunidade está aí. Não é isso, doutora? A oportunidade está aí. Exato. Eu falo assim, ó. Rapidinho, doutora Kelly, você vai responder agora e complementar. Você trabalhava de CLT, né? Sim. Você trabalhava de CLT, você saiu e agora está vivendo bem, entre aspas, né? Porque você tem, obviamente, novas perspectivas, né? Você tem expectativas de crescer o seu negócio e tudo mais. Mas você saiu do trabalho e assim, poxa, agora está aí fazendo um excelente trabalho, conseguindo se manter muito bem no mercado, se posicionar e tendo clientes. É isso mesmo, doutora? Doutor, sim. E graças a Deus, sendo remunerada muito mais do que eu era quando era CLT, né? Opa, e não só isso. Grave isso aí, pessoal, grave isso aí. Tem coisas, doutor, que não tem preço, né? Então, hoje, sim, eu passo mais tempo com os meus filhos. Ao mesmo tempo, a virada de chave foi no dia que eu decidi assim, ó, se você quer uma mudança de vida, né? E aí fica até a dica para aqueles que talvez não se sentiam, né, tão motivados. Se você quer uma mudança de vida, que algo extraordinário aconteça na sua vida, você precisa fazer algo extraordinário para ter resultados extraordinários.
Não adianta você achar que, por exemplo, eu vou continuar trabalhando no meu serviço e vou fazer a perícia como um extra. Nada contra. Tem pessoas que precisam, né, desse fixo, digamos assim. Só que eu falei, você se limitar tão pouco, doutor, porque o seu potencial, e eu falo por mim, eu falo assim, não me gabando, né, longe, porque eu tenho muita coisa ainda para aprender, tenho muita coisa, muito conteúdo para ser adquirido. Mas eu tinha uma visão de mim que hoje eu falo, gente, como que pode? Eu ajudava a empresa que eu trabalhava e eu não acreditava no meu trabalho. E hoje eu vejo e falo, não, eu sou uma potência, né? Tipo, eu tô aí em evolução. Por quê? Eu vejo que a cada dia depende só de mim. Não depende de outra pessoa. Não depende. Esses dias meu esposo ainda falou assim: eu preciso de uma motivação. Eu falei, minha motivação está aqui atrás, são os dois. Então eu olho para os meus meninos e eles são as minhas motivações, sabe? Hoje de manhã na academia, a moça falava assim: nossa, mas como você está aguentando pegar, né? Era 20 quilos de cada lado e tinha que fazer 15 repetições. E eu falava, menina, eu tô lembrando dos meus filhos. Quando eles pedem colo, mamãe, e aí eu pego um em cada braço, então eu tô pensando neles. E fica o dia todo. Exato, né? E eu vejo que é muito isso, doutor. Se nós não buscarmos fazer algo diferente, algo novo, daquilo que nós estamos acostumados a fazer todos os dias, nós não teremos resultados melhores. Nós não iremos evoluir, igual o professor falou, né? O doutor falou. Olha, eu também era CLT, e aí eu passei a ser perito, passei a ser mentor, passei a ser professor, escritor, e com certeza tem uma escada enorme ainda para o professor subir, né? Então eu vejo que é muito isso. E assim como o professor falava na live anterior, eu repito aqui agora que depende exclusivamente de cada profissional, daquilo que cada um busca, né, para si. E é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui da nossa live, tá frisando que as pessoas, como diz, não deixe aquele que pode voar andar, né? Então você tem um potencial para subir, para decolar. Então não precisa pensar só na caminhada, né, para frente. Perfeito, doutora, perfeito. E essa as suas considerações aí que de fato foram eu achei que foi muito bem colocada. Eu acho que resume a questão das oportunidades que existem nessa perícia de cartão RMC, especialmente entenderam que se você quer realmente ser uma referência, ouvir aí o que a doutora Kelly falou e colocar em prática. A grande diferença é que as pessoas escutam, mas não colocam em prática. E quando você coloca em prática, aí sim é que você começa a ver resultado. Certo? Então, é isso. Doutora Kelly, eu quero agradecer a sua presença.